Oi, pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos então para o nosso Aqui nas Cidades desta quinta-feira, nosso podcast diário para a gente bater papo, né, sobre os assuntos interessantes, os assuntos importantes para a nossa vida. E hoje a gente vai falar sobre um assunto, olha, que mais cedo ou mais tarde todo mundo vai se importar, é a aposentadoria. Mais especificamente, a gente vai falar hoje sobre a aposentadoria por incapacidade e também a chamada aposentadoria especial. A gente sabe, né, que INSS, aposentadoria, não é um tema tão simples. Então, quanto mais informação a gente tiver, melhor a gente vai chegar lá para poder garantir os nossos direitos. Quem vai falar com a gente é a advogada especialista em INSS, a Caroline Bonacossa. Doutora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo certo? Um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, falando desse tema que eu sou apaixonada, né? Que é INSS, Direito Previdenciário. Tá uma honra estar aqui batendo esse papo com vocês e estou à disposição. Ai, obrigada, a honra é toda nossa. A Caroline, vou falar logo aqui no início do programa, que é legal, é importante para o pessoal estar acompanhando. Você tem o seu podcast também, né? Sim, eu tenho aqui meu podcast. Toda quinta-feira, a gente coloca lá no nosso YouTube, no nosso canal, tá? Descomplicando o INSS. Eu busco passar informações sobre os benefícios, os direitos que as pessoas possuem junto ao INSS. A grande maioria não sabe quais são esses direitos. E eu busco, de uma forma bem simples, uma linguagem bem simples mesmo, explicar sobre esses direitos. E às vezes eu trago também alguns profissionais, como médicos, psiquiatras, psicólogos, para também bater um papo sobre o outro lado da situação, né? Falar um pouquinho sobre alguns tipos de doenças, como autismo, no caso, depressão, ansiedade também, porque o público gosta muito disso. Aí a gente fica batendo papo, é muito interessante. Quem puder me seguir. Descomplicando o INSS, né? Só buscar ali, E, né, no YouTube que vai te achar, né? sim, procura por meu nome, Caroline Bonacossa, aí você vai achar o canal nosso lá. Vamos para o nosso assunto, então. A gente vai começar falando dos benefícios por incapacidade. Primeiro, eu queria que você falasse sobre esse termo. O que é incapacidade? O que a lei prevê? Como ela olha para uma pessoa, essa pode receber realmente esse auxílio? Sim, importantíssima essa pergunta, né? Incapacidade é quando a pessoa ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue mais exercer a atividade dela, ou também existem situações em que ela até consegue exercer a atividade dela, porém, se ela vir a exercer, isso vai causar algum tipo de agravamento na doença dela ou colocar em risco a própria vida ou a vida de terceiros. Eu vou dar um exemplo para ficar fácil, tá? Por exemplo, um pedreiro que tem depressão e toma remédio muito forte. Esse pedreiro, é claro que ele consegue trabalhar como pedreiro, mas não é aconselhável, porque ele tendo depressão, trabalhando em altura, tomando medicação que causa tontura, sonolência, enfim, visão turva, ele pode sofrer um acidente lá de cima e vir a óbito. Então, apesar de ele conseguir exercer a profissão como pedreiro, não é aconselhável porque coloca em risco a sua vida ou a de terceiros. Então, a incapacidade ele tem esse conceito mais amplo que muitos não sabem. Acha que é simplesmente, não consigo mais trabalhar, estou entrevado lá em cima de uma cama. Não é bem isso aí, não. Agora eu vou pegar esse exemplo do pedreiro, porque é uma coisa que eu tenho uma dúvida. O pedreiro ele não pode exercer aquele papel porque é insalubre para ele, né? Se ele tiver com depressão, tomando medicamento, pode ficar tonto, pode ter um acidente de trabalho. Mas ele poderia ser recolocado, por exemplo, como um recepcionista, como trabalhar num escritório. Enfim, existem colocações que ele poderia assumir ali. O INSS observa isso, pede isso ou não? O fato de que a profissão dele é de pedreiro e ele não pode exercer essa profissão já é ganho de causa. O INSS, ele faz de tudo para colocar a pessoa para alguma reabilitação profissional. De Uhum. tudo. Tá? Quando não nega o benefício, ele faz de tudo para reabilitar para outra função, ao invés de aposentar. O que acontece? O certo é a pessoa, o juiz, no caso, que geralmente faz isso, ele analisa aquele indivíduo não só apenas
por meio da doença dela, da incapacidade dela. Ele não faz uma análise somente da doença incapacitante. Ele faz uma análise holística, uma análise completa. Então, ele analisa a idade daquela pessoa, a escolaridade daquela pessoa, o local onde ela reside, ou seja, as condições pessoais e sociais daquele indivíduo. Porque um pedreiro de 60 anos de idade e que seja tipo analfabeto ou baixa escolaridade, é muito mais difícil de você conseguir reabilitar ele se ele fosse um pedreiro de 30 anos de idade, o ensino médio, você não concorda? Mesmo que eles tenham a mesma doença incapacitante, porque eles possuem o quê? Condições pessoais e condições sociais diferentes. Então esse que é o negócio, ele tem que analisar aquele indivíduo como um todo, não só a doença. Eu queria entrar agora em outro ponto, que é o das síndromes. A gente percebe que tem aumentado muitos casos de autismo, né? A gente conversa muito com pais de autistas, os responsáveis, e a própria Organização Mundial da Saúde já mostrou, já apontou para isso. Toda criança ou todo jovem, alguns adultos, né, que podem ter a síndrome, podem receber esse benefício por incapacidade? Então, o autismo, ele é considerado uma deficiência para a lei, tá? Então, a pessoa que tem autismo, ela é considerada deficiência. Ela vai receber o benefício por incapacidade se ela estiver incapaz para o trabalho. Entendeu? Geralmente, ela não recebe porque ela já entra, geralmente, no sistema, se for incapaz. Você não pode entrar no sistema do INSS já incapaz para correr atrás de benefício. É a mesma coisa que uma pessoa que nunca pagou, contraiu não, né? Desenvolveu um câncer. Então, ela desenvolveu um câncer. Agora ela não consegue mais trabalhar, mas ela nunca pagou o INSS. Aí ela pensa assim: vou pagar o INSS aqui 12 meses para poder conseguir benefício. Não pode. Você não pode entrar incapaz no regime. Você pode entrar doente. Incapaz não, é diferente. Doente e incapacidade. Entendeu? A pessoa que tem o autismo, ela geralmente tem, né, é óbvio, desde nascença. Então, se ela já é incapaz, ela não pode começar a pagar o INSS para ganhar benefício. O benefício que ela geralmente recebe se chama BPC, Benefício de Prestação Continuada. É muito conhecido para quem tem autismo esse benefício, só que não basta ter o autismo. A pessoa tem que viver em condição de pobreza, dificuldade financeira, tá? Então, para ter direito ao BPC, não é só o autismo também, não. O que faz ter direito ao BPC? A pessoa com deficiência que vive em situação de miserabilidade. Então, a pessoa com deficiência é gênero que, não vou falar que é espécie, mas uma das doenças, tá, que dão direito ao BPC é o autismo. A doença não, a deficiência, né? É o autismo. Perfeito. Agora, eu estou doente, estou com depressão, ou contraí alguma doença, né? Me machuquei e tal. Como que eu entro nesse benefício? O que eu tenho que levar de documento? A quem eu devo procurar? Sim. Se você está lá, contraiu alguma doença, sofreu algum acidente, enfim, que te tornou incapaz para o seu trabalho, você precisa, primeiramente, reunir o que prove isso. O quê? Documentos. Laudo médico, exame médico. Se faz uso de medicamento forte, como, por exemplo, quem é depressivo, receituário dos medicamentos. Então, toda a documentação médica que comprove que você está incapaz. Você primeiro tem que reunir isso, tem que ter os documentos pessoais também e comprovante de residência. E aí você pede, né, você agenda uma perícia por meio do site da INSS, que é o Meu INSS, você joga lá no Google, Meu INSS, você se cadastra lá e por meio desse site ou aplicativo você já agenda a sua perícia, ou ligando para o telefone 135, você consegue agendar também. Aí você comparece lá no dia, o perito vai te avaliar, pelo menos em tese, né? Ele vai te avaliar. Aí você vê se consegue. É em tese, né, doutora? Tese, né? Porque tem perito que nem encosta em você. Nem Né? encosta, é verdade. Tem médico do trabalho que é assim também, tá? Agora, se eu tive um acidente e tal, quebrei a perna aí em vários lugares, não estou podendo trabalhar de jeito nenhum, mas tem muito tempo que eu não pago INSS. Eu tenho direito?
Se você não paga o INSS, você não tem direito aos benefícios do INSS. É como se fosse um seguro de carro. Você não tem como correr atrás de um seguro do seu carro se você nunca pagou o seguro. INSS é a mesma coisa. O benefício que você pode ter direito é o BPC, benefício de prestação continuada, porque ele é um benefício assistencial. Então, assim, é para aquelas pessoas que não pagam INSS, nunca pagaram, mas não é qualquer pessoa, tá? Tem que ser idoso, acima de 65 anos de idade, desculpa. Então, é idoso acima de 65 anos de idade ou pessoa com deficiência, não importa a idade, e que viva em condição de miserabilidade, dificuldade financeira. Uma vez comprovado esse requisito, você pode correr atrás desse benefício aí, pelo mesmo caminho. Né? Você pode correr atrás por meio do site, Meu INSS, aplicativo, ou telefone 135. Eu acho interessante, né? Porque a Previdência Social, ela tem que ser vista dessa forma. É o lugar para onde a gente vai quando a gente não tem aonde recorrer nesses casos, né? Então a gente vai lá, a gente não pode trabalhar, vamos recorrer aí para o governo. O governo está pagando, a gente está pagando por meio do governo, né? Que quem produz somos nós, o governo só repassa. Então, eu acho interessante a gente fazer essa observação, que ali não pode ser um lugar para você escorar, né? Eu sei que tem muita gente aí que também procura, precisa, realmente não consegue. E há aqueles, né? A gente lembra de tantas filmagens aí da mídia, o pessoal com aquela botinha de gesso e saía do INSS ali na beira-mar, já tirava o gesso e saía correndo, né? A gente lembra disso. O INSS ele é muito importante, né? Muito importante para todo trabalhador. É aquilo que você vai ter lá na sua aposentadoria para te dar um mínimo de condições de vida. Então, a gente tem que ter também essa consciência. Agora, qual a orientação, doutora Caroline, que você dá para quem vai passar pela perícia médica do INSS? Isso que a gente estava falando, né? Tem aqueles que vão lá com o pezinho que está normal, mas com gesso, mas tem outros que vão lá, estão doentes e são negados, né? Tem um auxílio negado. Então, o que acontece? A fraude existe em todo lugar. A gente sabe muito bem disso. É por isso que o INSS volta e meia faz pente fino aí para tentar tirar um pouco dessas pessoas que estão usurpando aí. Só que acontece, eu trabalho com isso e eu vejo aqui na prática também, é muita gente que tem direito e o INSS nega. Mas é muito mais gente que tem direito e o INSS nega do que fraude. Porque ele nega naturalmente. Entendeu? Então, assim, você conseguir um benefício lá, você já está no lucro. É muita gente que, às vezes, quando consegue, é um mês, dois, mas, na verdade, tem direito a se aposentar pela situação que está. Tá? A orientação que eu passo quando a pessoa vai numa perícia médica do INSS, e eu publico muito sobre isso no meu Instagram, quem quiser me seguir também, é caroline.bonacosta, tá? É o seguinte, você reúne de forma organizada, numa pastinha, todos os seus laudos e exames médicos relacionados àquela doença que está te tornando incapaz. Eu estou falando isso porque tem gente que junta exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, coisa que não tem nada a ver com um problema, por exemplo, de hérnia de disco que ela quer resolver lá no INSS. Então, é para você reunir todos os exames, os documentos médicos relacionados àquela doença incapacitante, aquela doença que está te tornando incapaz de sua profissão. Junta aquilo, documentos pessoais, comprovante de residência, receituário de medicamento e vai na perícia. Lá, eu sempre oriento também que a pessoa ela fale com o perito o que ela verdadeiramente ela sente. Tem gente que chega lá e fala demais, coisa que não tem nada a ver, começa a contar a história da vida dela, o perito não quer saber disso. Tem gente que chega lá e não fala nada. Ela tem que ter o mínimo de bom senso de o quê? Falar o necessário. O perito vai perguntar para você o que você tem. Você tem que falar com ele aonde você sente dor no seu corpo, o que te faz sentir dor. Você tem que fazer um elo entre a sua doença, por exemplo, hérnia de disco e a sua profissão. Você tem que fazer um elo entre essa situação para ele ver que aquela doença está te tornando incapaz para a sua atividade. Então, se você é um motorista, você tem hérnia de disco, não adianta nada você chegar lá e falar assim, o que você tem, fulano?
Ah, eu tenho hernia de disco. Tá, ele vai ver, né? Uhum. Você tem que chegar e falar com ele, ó, eu sinto muita dor aqui no meu pescoço ou na minha lombar, eu não consigo ficar sentado muito tempo, eu não consigo fazer nem serviço de casa normalmente, dói para fazer isso, aquilo. A minha profissão, doutor, é motorista, doutor, eu passo X horas por dia sentado, eu saio de lá, eu não aguento mais. Então você precisa criar esse elo para o perito entender que você está incapaz para a sua atividade. É esse que é o negócio, o ponto da questão. Tem que ser objetivo, né? Tem que ser Tem, objetivo nisso. tem que ser sincero. Falo também que tem gente que finge, tá? Tem gente que às vezes está sentindo realmente dor, mas aí o médico ele vai fazer assim com você, ó. Dói. A pessoa tá com problema na coluna, fala, dói, ai meu Deus do céu, nem tá sentindo nada. O médico, ele conhece o corpo humano, ele sabe que se você tem uma hernia de disco, ele sabe que se fizer assim, ó, não vai doer. Só que aí a pessoa faz isso, o médico já vai falar que é mentira dela, tudo, entendeu? Aí ele não vai nem querer te ouvir mais, mesmo que você tenha um problema sério na coluna, porque você mentiu, ele não vai confiar mais em você. Então seja sincero, ó, doutor, isso aí não dói não. Mas quando você mandou abaixar daquele jeito, nossa, foi insuportável. Seja sincero. Seja sincero e é o que a gente espera, né? O que todos esperam realmente, porque é um benefício para quem realmente necessita dele, né? Agora a gente tem uma doença que é uma doença nova, relativamente, falam até que é a doença moderna, né? Que é a depressão, que é mais difícil, porque ela não é mensurada com dor no corpo. Como que você se apresenta, como que você mostra isso para o médico? Exatamente, é uma das doenças mais difíceis assim de o médico perito conseguir identificar, porque como que você chega numa uma única consulta, né, 5 minutos e ele vai ter que identificar aquilo tudo. O importante é você o quê? Ter documentos médicos, laudo e relatório de psiquiatra, relatório de psicólogo descrevendo toda a sua situação. Fulano de tal faz acompanhamento desde tal data, possui ideação suicida, depressão, sei lá. Tem que fazer um relatório bem completo, entendeu? E ali o perito médico ele vai poder identificar ou não se você está nessa situação. Infelizmente, assim, não é uma doença, né, visível e que é mais difícil mesmo o diagnóstico, não tem jeito. Ali naquela situação da perícia. E que realmente é incapacitante. Bom, a gente É falou muito. até agora, né, desses benefícios por incapacidade. Queria entrar em uma outra seara, que é a aposentadoria especial. Você podia explicar para a gente o que é, como funciona, dar alguns exemplos para a gente entender melhor esse tipo de benefício? Sim, a aposentadoria especial, galera, é um benefício destinado para aquelas pessoas que elas trabalham com insalubridade, ambiente que faz mal para a saúde delas, ou ambiente perigoso. Por exemplo, um frentista, ele trabalha com gasolina, gasolina é cancerígeno, faz mal para a saúde. Uma pessoa que trabalha em firma de mármore e granito, barulho muito alto, poeira, agente químico. Pessoas que trabalham em hospitais lá com pacientes doentes, pode pegar uma doença qualquer segundo. Essas pessoas, o eletricista, que pode tomar um choque e falecer na hora, que é um ambiente perigoso. Então, essas pessoas que trabalham em ambiente insalubre ou perigoso durante 25 anos de sua vida, que é o que a gente costuma fazer, porque tem 15, 20, 25, mas geralmente a gente faz com 25, que são a maioria dos casos, tá? Então, 25 anos trabalhando em ambiente insalubre ou perigoso, a pessoa pode se aposentar, tá? Independente se é homem ou se é mulher, não faz distinção. Até 2019, não precisava de idade mínima. Então, até a reforma da Previdência de 2019, bastava você comprovar seus 25 anos em ambiente insalubre ou perigoso, sem idade mínima, aposentável especial. Obviamente, com as documentações necessárias, enfim. Atualmente, eles colocaram uma idade mínima. Então, tem que ter 25 anos, contribuição, mas também tem que ter 60 anos de idade atualmente, tá? Assim. Mas é aquele negócio. Tem muita gente que tem direito já de se aposentar desde a anterior reforma e não sabe. E não sabe mesmo. Sem contar que, se você trabalhou um período da sua vida em ambiente insalubre ou perigoso e outro período em ambiente comum, sei lá, escritório, aquele tempo em ambiente insalubre, ele é contado a maior.
o que faz com que você aumente o seu tempo de contribuição e aposente mais cedo do mesmo jeito. Trabalhou 10 anos em atividade insalubre como frentista, por exemplo, 10 anos, é como se ele tivesse trabalhado 14 anos numa atividade comum. Já a mulher, 10 anos em atividade especial, como enfermeira, por exemplo, é como se ela tivesse 12 anos em atividade comum. Então, fazendo essa transformação de tempo, aumenta o tempo da pessoa e ela se aposenta. E a maioria não sabe disso. E o mais interessante é que o governo não faz nenhum programa, propaganda de conscientização, porque não é interesse deles, né? Mas a quantidade de gente que tem direito de se aposentar é gigantesca. O mercado está cheio de gente precisando. Nunca foi feito esse trabalho de conscientização. Olha, desde que eu me entendo por gente, a Previdência Social é um grande mistério que a gente da imprensa, né, tenta falar, tenta mostrar aí os caminhos. Tem uma sigla que ela é bastante recorrente, é o tal do PPP. O que é esse PPP? Quanto tempo a empresa tem para emitir esse PPP e o que a gente pode fazer quando a empresa não emite, doutora? Gente, o PPP é Perfil Profissiográfico Previdenciário. Este documento é uma folhinha, né, ou 2 folhinhas. Ela é um resumo do seu ambiente de trabalho. É um documento que a empresa é obrigada a te entregar no momento que você solicitar ela. Você não tem que se demitir para pedir, você não tem que ser mandado embora, nada disso. Você não tem que aposentar, não. Você tem que pedir a hora que você quiser e eles são obrigados a te entregar. Esse é o documento, um dos mais importantes que provam que você está trabalhando num ambiente insalubre ou perigoso. É por meio deste documento que a gente consegue brigar na justiça dizendo que aquele ambiente é insalubre, porque não adianta nada você chegar e falar assim para o juiz, juiz, eu trabalho na firma de mármore, muito barulho. Não. Tem que ter a dosimetria dos decibéis do ruído, por exemplo, no caso do ruído. Tá? No PPP de quem trabalha em hospital, tem que ter lá escrito que você está exposto a agente biológico. Então, é o documento essencial para você conseguir provar o tempo especial, que é o tempo insalubre ou perigoso. Tá? A empresa, a gente solicita ela, enfim, ela tem 30 dias para poder entregar. Mas, independente disso, muita empresa nega. Ela não quer entregar esse documento, enfim. O que tem que fazer? Tentar com o advogado, né, conversando, enfim, mas se não conseguir, vai ter que ajuizar uma ação, uma reclamação trabalhista para poder pedir esse documento aí, porque é obrigação deles entregar, não é uma opção, não é uma faculdade. É interessante isso. E eu vejo que você toda hora fala, olha, tem que ter o documento, tem que guardar documento. Eu lembrei muito de um amigo meu que é advogado e ele fala justamente isso, que o direito, né, além de todos os saberes que vocês adquirem na academia, na vida, enfim, o direito é a arte de documentar uma história, né? Você documenta aquilo, coloca aquilo tudo certinho, que aí não tem erro, né? Os juízes vão acatar. Agora, o que a pessoa que tem direito à aposentadoria especial precisa para dar entrada nesse tipo de aposentadoria, doutora? Queria saber os documentos, o procedimento, pode ir direto no INSS ou tem que buscar uma ajuda profissional? Então, para correr atrás da aposentadoria especial, você vai precisar de documentos pessoais, carteiras de trabalho, não é só uma carteira, não, você vai precisar de todas as suas carteiras de trabalho, porque tem muita gente que tem 2, 3, 4 carteiras, né? Todas as carteiras de trabalho. Vai precisar do PPP, que é esse documento, tá? Comprovante de residência, dependendo da situação, um contra-cheque mostrando que você recebeu insalubridade, ajuda, enfim. O que eu sempre oriento? O que eu falo? Você não é obrigado a contratar um advogado para pedir benefício no INSS. Você pode sozinho pedir qualquer benefício no INSS. Só que, se você não tem conhecimento legal de todas as portarias, da legislação, de tudo, se você não tem esse conhecimento, você vai ajuizar, você vai entrar sozinho no INSS, você não sabe fazer cálculo do seu tempo todinho da sua vida contributiva para saber qual é o melhor momento de se aposentar. Você não sabe fazer cálculo nem para saber qual é o valor da sua aposentadoria. Não, eu não aconselho que faça sozinho.
Porque você precisa ter um conhecimento mínimo de cálculo, mínimo da legislação para correr atrás disso, porque senão você junta um documento errado lá no INSS e aquele documento eterniza lá. Eles não jogam fora. Principalmente um documento que te atrapalha, eles vão guardar. Entendeu? Então, assim, você juntou um documento errado depois para poder resolver aquela situação mais complicada. Por isso que aumenta a chance de você ter o seu benefício negado quando você entra sozinho. E até mesmo com advogado, tem muita chance de eles negarem, porque eles querem negar. Porque de cada 10 que eles negam, por exemplo, só uns 3, 4 entram na justiça. A maioria acredita neles e deixa para lá. Mas se você tem um advogado, o advogado vai falar assim, né, você negou? Peraí. Entra na justiça, coloca a legislação, toca o processo e consegue, geralmente. Tá? Lógico que depende da cabeça do juiz, depende das provas, enfim. Mas você aumenta e muito as chances de você conseguir quando você está com o advogado. Tá? Mas é muito importante deixar claro para as pessoas que elas têm que ficar à vontade de fazer o que elas quiserem. Ou vai sozinha, pede, tenta a sorte, entrega na mão de Deus, ou vai com o advogado, que também tem que entregar na mão de Deus, porque tem cada um. É verdade, viu? Agora, doutora Caroline, o que é considerado insalubridade para o INSS? Porque a gente vê que tem muitas profissões, por exemplo, caminhoneiro. É insalubre? Não sei. Você tem uma pessoa que mexe, então, assim, uma enfermeira, né? Que mexe ali com agentes biológicos. É insalubre? Mas todo mundo coloca na carteira ali adicional por insalubridade? Como que a gente pode entender isso aí da insalubridade? Então, o adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade são verbas trabalhistas, não tem relação em tese, tá, com previdência. O que acontece? O adicional de insalubridade e periculosidade, mesmo sendo uma verba trabalhista, ele é um indício, mais um meio de prova que aquele ambiente daquela pessoa é perigosa ou insalubre. Mas é importante ter em mente o seguinte: não é porque você recebe insalubridade que você vai ter direito a ter aquele tempo como especial. Não é. Por quê? Por exemplo, o ruído. O ruído atualmente tem que ter acima de 85 decibéis para poder conseguir ter aquele tempo de trabalho lá numa firma de mármore com muito ruído, acima de 85 decibéis. Tempo especial. Mas, se a empresa lá tem o uso certinho do EPI, por exemplo, lá na verba trabalhista, ela consegue, às vezes, não ter que pagar o adicional de insalubridade. Então, esse profissional lá, ele pode não receber o adicional de insalubridade, mas, mesmo assim, aqui no previdenciário, ele ter aquele tempo como especial, porque passou 85 decibéis, e é isso aí que o STF entendeu e acabou. No tema 555, quem gosta de ler, depois é só dar uma lidinha lá. Então, o que vai dizer se é insalubre ou não para a gente é o PPP, o LTCAT, PCMSO, juntamente com uma análise da legislação previdenciária e decretos, tá? E decretos antigos, inclusive, que tratam do tema. Não tem como eu dizer para você cada agente, porque são muitos. O que eu falo mais usual é o quê? O ruído, né, a poeira mineral, que a gente está acostumado aqui, óleos e graxas, mecânico. A pessoa que trabalha em hospital não necessariamente tem direito, porque às vezes ela está lá como atendente, a atendente não está supostamente exposta a um agente biológico. Carol acha que tá, mas o juiz ele não entende assim. Eu também acho, viu? Carol acha que tá. Voto com a relatora. Então, você chega lá para falar com a primeira pessoa que você vai falar quem é? Atendente. Carol acha que tinha que ter. Mas a juiz não entende assim, quem sou eu, né? Mas quem geralmente consegue trabalhar no hospital é a copeira, que trabalha com muito calor, enfermeira, técnico de enfermagem, médicos. Esses que estão mais de frente, eles conseguem lá tanto o adicional como o tempo especial, por questões de agentes biológicos, vírus, bactérias, enfim. Pô, basta um contato só para você pegar uma doença grave, né? Ou falecer, dependendo da doença lá, você... Pois é, né? Quanta gente ficou doente aí na época da Covid também, né? E eles se cuidavam muito, tinham muito cuidado nos hospitais e tal, mas as atendentes ali, certamente nesses 2 anos, mereciam e muito terem ganhado um adicional aí por insalubridade. Sim. Mesmo, né?
Agora tem algumas profissões assim que eu fico imaginando, essa, né, da atendente, da recepcionista que você falou. Outras profissões, por exemplo, caminhoneiro. Eu acho que tinha que ter adicional, porque essas estradas do Brasil não são para amadores, né, doutora? Então, até 1995, o caminhoneiro, ele é uma das profissões que, independente de documento, ele era considerado como atividade especial. Porque até 95, antigamente, era por categoria profissional, ou seja, aquele nome de profissão, caminhoneiro, engenheiro, médico, bastava estar aquilo ali na carteira de trabalho. Não tinha isso de PPP. Então era assim. Então até 95 a gente considera o caminhoneiro, dentre outras profissões, como atividade especial. Após isso que a gente precisa correr atrás de documentos. Tá? Geralmente o caminhoneiro, quando ele consegue, é devido a ruído. Só que os caminhões hoje em dia eles estão bem modernos, com ar-condicionado, então não tem a insalubridade, geralmente, tá? Ou por trepidação, sabe? Só que geralmente os caminhões, como são modernos, não tem mais esse tipo de problema. Mas se alguém ainda hoje trabalha com caminhão antigo e tiver um PPP certinho lá, escrita a profissão caminhoneiro, agente que está exposto, ruído, mais de 85 decibéis, o juiz ele dá o direito sim. Só que precisa do PPP, não é igual antigamente, até 95, que bastava estar lá, caminhoneiro na carteira. Entendeu? Então, cada caso tem que ser avaliado. Por isso que hoje em dia não é mais assim, por profissão, sabe? É pelo PPP. Porque, por exemplo, imagina, pode ter situações em que um médico não está exposto à insalubridade. Ele, sei lá, é um pesquisador, não sei, estou chutando. Precisa do documento para mostrar que está exposto à insalubridade ou periculosidade. Precisa. Que cada caso é um caso, Sim. né? Sim. É muito individual mesmo. Eu já vi situações, para você ter uma noção, que enfermeiras que trabalhavam na mesma área, tá? Fizeram um documento errado, o PPP errado, não colocaram lá agente biológico. Não colocaram. Uma entrou sozinha, não colocou agente biológico, enfim. Uma não conseguiu aposentadoria especial e a amiga dela que trabalha com ela conseguiu. É um absurdo. É um absurdo. Mas foi isso que aconteceu. Aí o processo transitou em julgado lá, enfim, fizeram errado, transitou em julgado e não já era. E aí? Aí Porque já juntou o documento errado. não dá para correr atrás mais, né? Leite Tem derramado. situações que não dá para correr atrás mais. Se você se aposentar errado, é muito difícil de você conseguir resolver isso. Porque não existe desaposentação. Então, uma pessoa, às vezes, ela tem direito a se aposentar hoje com um salário mínimo, daqui 2 anos o dobro, daqui 3 anos o triplo, vamos supor, tá? Se você se aposentar hoje, sem saber, sem ajuda de ninguém, nem imaginando que daqui 2 anos ou 3 você ganharia mais, aí depois ser alertado, já era se você está aposentado. Não adianta chorar pelo leite derramado, você não vai poder voltar no tempo. Você não vai poder desaposentar para aposentar de novo. Já era. Por isso que eu falo, não é obrigado ter advogado, mas é o aconselhável para você não fazer besteira, porque não volta. A maioria das coisas não volta. Isso é muito interessante, né? Até um tema que eu já queria convidá-la aqui para participar com a gente de novo, para a gente falar sobre como fazer conta, né? Que eu brinco muito com os advogados, que a gente tem que fazer muita conta com a Previdência Social. Porque, às vezes, você aposentando hoje, você pode estar ganhando mais do que você aposentar, menos do que você aposentar em janeiro do ano que vem, né? Por causa das mudanças de regra. Vai saber, né? A gente tem que fazer conta, tem que procurar um profissional. Se não dá para procurar a doutora Caroline ali no escritório dela, vê aí os vídeos dela, né? No YouTube, vê aí no Instagram, que eu tenho certeza que as pessoas vão ficar aí mais conscientes dos direitos. Doutora Caroline Bonacos, advogada, especialista em Previdência Social. Queria agradecer e já convidá-la para mais bate-papo aqui com a gente, tá? Sim, à disposição. Como você notou, eu falo com muito amor, né, sobre esse tema. Eu gosto demais. O convite está super aceito, a gente combina certinho. E eu peço a galera que estiver assistindo que me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok. No TikTok eu tô lá como Terror da NSS, é uma brincadeira interna nossa aqui. E nosso site, enfim, eu estou à disposição para esclarecer. E é o que eu sempre falo. Procure um advogado especialista em direito previdenciário para correr atrás dos seus direitos, para você não perder dinheiro e nem tempo. A senhora atende aqui em Cachoeiro, né?
A gente tem escritório em Cachoeiro, Mimoso do Sul, Jerônimo Monteiro, mas como os processos são eletrônicos, nós atendemos o Brasil todo. Nós temos clientes Opa! até dos Estados Unidos, para ter noção. Tá? Então a gente atende Acre, Roraima, tudo, tudo, Sul, tudo. Ai, que bom, que bom. Então procura por ela lá, tá? O terror do INSS. Caroline, obrigada, tá? Obrigada. Muito legal ver uma advogada jovem, mas empenhada aí com essa força toda, que é o que os trabalhadores merecem e precisam, tá bom? Sim, muito obrigado vocês e se Deus quiser, até a próxima. Obrigada. Tamo junto. Tamo junto. E é isso, gente. Olha, amanhã a gente está de volta com mais bate-papo. Amanhã a gente vai falar sobre cultura. A gente vai falar sobre um livro que vai ser lançado, mas só amanhã, tá bom? Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.